Se prepara, porque o Mago do Quiz chegou com um compilado insano. São mais de 100 perguntas para você testar seu cérebro, desafiar seus amigos e entrar numa verdadeira maratona de diversão. Uau. Depois da primeira, você não vai querer parar. Vamos lá? Pergunta 1. Qual animal pode dormir até 20 horas por dia? Leão? Preguiça? Panda? Coala? Resposta certa: coala. Os coalas são conhecidos por seu metabolismo lento e passam a maior parte do dia dormindo para economizar energia. Pergunta 2. Em que país nasceu o famoso físico Albert Einstein? Alemanha? Áustria? Suíça? Polônia? Resposta certa: Alemanha. Einstein nasceu em Ulm, na Alemanha, em 1879, antes de se mudar para outros países durante sua vida. Pergunta 3. Qual é o alimento mais consumido no mundo? Trigo? Batata? Arroz? Milho? Resposta certa: arroz. O arroz é a base da alimentação de bilhões de pessoas, principalmente em países asiáticos. Pergunta 4. Qual foi a primeira rede social da história? Facebook? MySpace? Orkut? 6degrees? Resposta certa: 6degrees, criada em 1997, é considerada a primeira rede social da internet. Ela permitia criar perfis, adicionar amigos e enviar mensagens. Mesmo encerrada em 2001, abriu caminho para plataformas como Orkut, MySpace e Facebook. Pergunta 5. Qual foi o primeiro filme da Pixar lançado nos cinemas? Toy Story? Procurando Nemo? Vida de Inseto? Monstros S.A.? Resposta certa: Toy Story. Toy Story, lançado em 1995, foi o primeiro longa totalmente feito em computação gráfica e marcou a história da animação. Pergunta 6. Qual é a capital da Islândia? Oslo? Estocolmo? Helsinki? Reykjavik? Resposta certa: Reykjavik. É a capital e maior cidade da Islândia, conhecida por suas paisagens vulcânicas e auroras boreais. Pergunta 7. Que instrumento mede a intensidade dos terremotos? Sismógrafo? Barômetro? Termômetro? Anemômetro? Resposta certa: sismógrafo. Ele registra ondas sísmicas e ajuda a calcular a intensidade e localização dos terremotos. Pergunta 8. Quem inventou a lâmpada elétrica? Nikola Tesla? Thomas Edison? Graham Bell? Benjamin Franklin? Resposta certa: Thomas Edison. Ele aperfeiçoou e patenteou a lâmpada elétrica em 1879, tornando seu uso prático e comercial. Pergunta 9. Qual país é famoso por inventar o sushi? Japão? Coreia do Sul? China? Tailândia? Resposta certa: Japão. Embora haja versões antigas na Ásia, o sushi como conhecemos hoje foi desenvolvido no Japão. Pergunta 10. Qual é o metal líquido à temperatura ambiente? Mercúrio? Ferro? Alumínio? Chumbo? Resposta certa: mercúrio. Ele é o único metal que permanece em estado líquido à temperatura ambiente, sendo usado em termômetros, barômetros e outros instrumentos científicos. Pergunta 11. Qual é o metal mais abundante na crosta terrestre? Ferro? Alumínio? Cobre? Zinco? Resposta certa: alumínio. O alumínio é o metal mais comum, embora quase nunca apareça em forma pura na natureza. Pergunta 12. Em que ano o Brasil foi descoberto oficialmente pelos portugueses? 1492? 1500? 1530? 1822? Resposta certa: 1500. Em 22 de abril de 1500, Pedro Álvares Cabral chegou ao território que mais tarde seria chamado Brasil. Na época, os portugueses batizaram a nova terra de Ilha de Vera Cruz e pouco depois, Terra de Santa Cruz.
Muito antes da chegada dos europeus, o território já era habitado por diversos povos indígenas, como tupis, guaranis, tupiniquins e tamoios que possuíam culturas, línguas e tradições próprias. Pergunta 13. Qual é o maior osso do corpo humano? Fêmur, tíbia, coluna vertebral, húmero? Resposta certa. Fêmur. O fêmur, localizado na coxa, é o maior e mais resistente osso do corpo humano. Pergunta 14. Qual é a moeda oficial do México? Dólar, peso, real, bolívar? Resposta certa. Peso. O peso mexicano é a moeda usada oficialmente no país com símbolo MXN. Pergunta 15. Qual animal consegue dormir de olhos abertos? Golfinho? Coruja? Cavalo? Tubarão? Resposta certa. Golfinho. Eles dormem com apenas um hemisfério do cérebro por vez, mantendo o outro ativo para respirar e se proteger de predadores. Pergunta 16. Qual é o país com mais ilhas no mundo? Indonésia? Filipinas? Suécia? Japão? Resposta certa. Suécia. A Suécia possui mais de 260 mil ilhas, embora a maioria não seja habitada. Pergunta 17. Qual dessas invenções surgiu primeiro? Automóvel? Avião? Trem a vapor? Televisão? Resposta certa. Trem a vapor. O trem a vapor surgiu no início do século XIX, antes do automóvel e muito antes da aviação e TV. Pergunta 18. Em que continente fica o deserto do Atacama? África? América do Sul? Ásia? Oceania? Resposta certa. América do Sul. Localizado no Chile, o Atacama é considerado o deserto mais árido do mundo. Pergunta 19. Qual destes esportes teve origem no Japão? Judô? Taekwondo? Capoeira? Kung Fu? Resposta certa. Judô. Ele foi criado no Japão no século XIX, enquanto o Taekwondo é da Coreia, capoeira do Brasil e Kung Fu da China. Pergunta 20. Qual planeta do Sistema Solar possui os ventos mais rápidos? Netuno? Júpiter? Marte? Saturno? Resposta certa. Netuno. Em Netuno, os ventos podem ultrapassar 2.000 km por hora, sendo os mais rápidos já registrados em um planeta. Pergunta 1. Qual é o país onde se localiza a famosa Muralha da China? Japão? China? Coreia do Sul? Índia? Resposta correta. China. A Grande Muralha da China é uma das construções mais icônicas do mundo, com mais de 21.000 quilômetros de extensão, construída para proteger o território de invasões. Pergunta 2. Qual é o idioma oficial da Argentina? Português, espanhol, italiano, francês? Resposta correta. Espanhol. O espanhol é a língua oficial da Argentina, mas o sotaque local, conhecido como rioplatense, é bastante característico. Pergunta 3. Quem foi o criador do personagem Sherlock Holmes? Agatha Christie? Arthur Conan Doyle? Edgar Allan Poe? Charles Dickens? Resposta correta. Arthur Conan Doyle. Doyle criou o famoso detetive Sherlock Holmes no fim do século XIX, revolucionando as histórias de mistério. Pergunta 4. Qual destes animais é capaz de mudar de cor para se camuflar? Camaleão, leão marinho, avestruz, golfinho? Resposta correta. Camaleão. O camaleão tem células especiais na pele chamadas cromatóforos que permitem a mudança de cor. Pergunta 5. Em que continente fica a Cordilheira do Himalaia? Europa? Ásia? América do Sul?
África. Resposta correta: Ásia. O Himalaia está localizado na Ásia e abriga o Monte Everest, a montanha mais alta do mundo. Pergunta 6. Qual é o nome do sistema de escrita usado no Antigo Egito? Cuneiforme? Hieróglifo? Latim? Grego? Resposta correta: hieróglifo. Os egípcios utilizavam hieróglifos, uma escrita baseada em símbolos e figuras que representavam sons e ideias. Pergunta 7. Qual é o maior órgão do corpo humano? Pulmão? Coração? Fígado? Pele? Resposta correta: pele. A pele é o maior órgão do corpo humano, protegendo todo o organismo e regulando a temperatura corporal. Qual dessas invenções foi criada pelos irmãos Wright? Carro? Avião? Rádio? Telefone? Os irmãos Wright voaram primeiro em 1903, mas com a ajuda de uma catapulta. Já Santos Dumont, em 1906, fez o primeiro voo autônomo e público, por isso os Wright são vistos como pioneiros nos Estados Unidos, enquanto Dumont é considerado o pai da aviação no Brasil e na Europa. Pergunta 9. Qual artista é conhecido como o rei do pop? Elvis Presley, Michael Jackson, Freddie Mercury, Frank Sinatra? Resposta correta: Michael Jackson. Michael Jackson recebeu o título de rei do pop pelo impacto de suas músicas, shows e videoclipes na cultura mundial. Pergunta 10. Qual desses planetas é famoso por seus anéis? Marte, Vênus, Saturno, Mercúrio? Resposta correta: Saturno. Saturno é conhecido por seus anéis gigantes formados por gelo, poeira e pequenas rochas. Pergunta 11. Qual dessas cidades é atravessada pelo rio Sena? Londres, Paris, Roma, Viena? Resposta correta: Paris. O rio Sena corta a cidade de Paris, passando por pontos turísticos famosos como a Torre Eiffel e a Catedral de Notre-Dame. Pergunta 12. Qual é o esporte mais popular do mundo em número de torcedores? Basquete? Futebol? Cricket? Vôlei? Resposta correta: futebol. O futebol é o esporte mais popular, com bilhões de torcedores espalhados pelo planeta, especialmente na Europa e América do Sul. Pergunta 13. Que personagem da mitologia grega era metade homem, metade cavalo? Centauro? Sátiro? Górgona? Gigante? Resposta correta: Centauro. Os centauros são seres mitológicos híbridos que fazem parte da mitologia grega. Pergunta 14. Qual o país mais novo do mundo? Timor-Leste? Kosovo? Montenegro? Sudão do Sul? Resposta correta: Sudão do Sul. O Sudão do Sul tornou-se independente em 2011 e representa o país mais novo do mundo. Pergunta 15. Quem foi a primeira mulher a viajar para o espaço? Sally Ride? Valentina Tereshkova? Svetlana Savitskaya? Mae Jemison? Resposta correta: Valentina Tereshkova.
Valentina Tereshkova foi a primeira cosmonauta a viajar para o espaço em 16 de junho de 1963. Pergunta 16. Qual o lugar mais profundo dos oceanos? Fossa de Bentley? Fossa de Tonga? Fossa de Java? Fossa das Marianas? Resposta correta: Fossa das Marianas. A Fossa das Marianas, no Oceano Pacífico, é o lugar mais profundo do planeta. Sua profundidade é de aproximadamente 11 quilômetros. Pergunta 17. Quantos anos durou o regime do Apartheid na África do Sul? 51, 46, 37, 28? Resposta correta: 46 anos. O regime de segregação racial durou de 1948 a 1994. No dia 10 de maio de 1994, Nelson Mandela foi eleito presidente, decretando o fim do regime. Pergunta 18. Quem foi o inventor da vacina? Edward Jenner, Louis Pasteur, Albert Sabin, Jonas Salk? Resposta correta: Edward Jenner. O médico britânico Edward Jenner criou a primeira vacina, em 1796, como experimento a partir das observações sobre o contágio da varíola e sua variante bovina. Pergunta 19. Em que ano os filmes deixaram de ser mudos? 1898, 1895, 1927, 1977? Resposta correta: 1927. Antes de 1927 os filmes eram mudos. O primeiro filme com som The Jazz Singer foi um musical americano lançado em 6 de outubro de 1927. Pergunta 20. Em que ano foi realizado o primeiro transplante de órgãos no Brasil? 1953, 1964, 1988, 1946? Resposta correta: 1964. O primeiro transplante de órgãos no Brasil foi realizado em 16 de abril de 1964 no Hospital Servidores do Estado, no Rio de Janeiro, quando um jovem de 18 anos recebeu um rim. Pergunta 1. Qual a montanha mais alta do mundo? Mauna Kea? Dhaulagiri? Monte Chimborazo? Monte Everest? Alternativa certa: Monte Everest. O Monte Everest tem 8.848 metros de altitude e localiza-se no Nepal, um país asiático que faz fronteira com a China e com a Índia. Pergunta 2. Onde se localiza Machu Picchu? Colômbia, Peru, China, Bolívia? Alternativa certa: Peru. Machu Picchu localiza-se no Peru, país da América do Sul que faz fronteira com o Brasil. Pergunta 3. Que país tem o formato de uma bota? Brasil, Portugal, Itália, México? Alternativa certa: Itália. No mapa da Europa, a Itália se destaca por parecer uma bota de cano e salto altos. Pergunta 4. O que é mais pesado? 1 quilo de algodão ou 1 quilo de ferro? Ambos têm o mesmo peso, 1 quilo. Mas como precisamos de uma porção de algodão maior para compor 1 quilo, temos a sensação de que o mesmo peso de algodão é mais leve do que o chumbo. Pergunta 5. Quem inventou a lâmpada? Graham Bell? Thomas Edison?
Henry Ford? Santos Dumont? Alternativa certa, Thomas Edison. A lâmpada foi inventada por Thomas Edison em 1879. No dia 21 de outubro, o inventor conseguiu manter uma lâmpada acesa durante 48 horas. Pergunta 6. Quanto tempo a Terra demora para dar uma volta completa em torno dela mesma? Aproximadamente 24 horas. 365 dias? 7 dias? 30 dias? Alternativa certa, aproximadamente 24 horas. A Terra demora aproximadamente 24 horas, mais precisamente 23 horas. 56 minutos e 4 segundos para dar uma volta completa em torno do seu próprio eixo. Esse movimento recebe o nome de rotação. Pergunta 7. A quantos graus Celsius de temperatura a água ferve? 10? 180? 0? 100? Alternativa certa, 100 graus Celsius. E é conhecido como ponto de ebulição da água. Pergunta 8. Quantos ossos temos no nosso corpo? 100? 206? 130? 200? Alternativa certa, 206. O corpo humano tem 206 ossos, 22 na cabeça, 1 no pescoço, 6 no ouvido, 44 no tórax, 7 no abdômen, 62 nos membros inferiores e 64 nos membros superiores. Pergunta 9. Qual o maior planeta do Sistema Solar? Marte? Saturno? Terra? Júpiter? Alternativa certa, Júpiter. Júpiter é 1.300 vezes maior que a Terra, sendo o maior planeta do Sistema Solar. Pergunta 10. Um anel tem 3 pedras preciosas. Quantas pedras preciosas tem 11 anéis? 33? 110? 30? 14? Alternativa certa, 33. Se um anel tem 3 pedras, 11 anéis tem 33, pois 11 vezes 3 igual 33. Pergunta 11. Qual o planeta mais próximo do Sol? Netuno? Júpiter? Mercúrio? Marte? Alternativa certa, Mercúrio. Apesar de ser o planeta mais próximo do Sol, não é o mais quente. Pergunta 12. Qual a maior floresta tropical do mundo? Mata Atlântica? Pampas? Pantanal? Floresta Amazônica? Alternativa certa, Floresta Amazônica. A floresta amazônica ocupa mais de 50% do território brasileiro e, além do Brasil, também está presente em mais 8 países: Bolívia, Colômbia, Equador, Venezuela, Guiana, Guiana Francesa, Peru e Suriname. Pergunta 13. Quais as 2 línguas mais faladas no mundo? Inglês e japonês? Inglês e mandarim chinês? Inglês e português? Inglês e espanhol? Alternativa certa, inglês e mandarim chinês. O inglês e o mandarim chinês são as línguas que têm mais falantes, nativos e estrangeiros no mundo. Pergunta 14. Qual o monumento famoso pela sua inclinação? Torre Eiffel? Esfinge? Cristo Redentor? Torre de Pisa? Alternativa certa, Torre de Pisa.
A Torre de Pisa, que fica na Itália, também é conhecida como Torre Inclinada de Pisa. Um dos motivos que fizeram com que a torre fosse ficando inclinada, ainda durante a sua construção, é que o solo onde ela se encontra é arenoso. Pergunta 15. Quem pintou Mona Lisa? Leonardo da Vinci? Salvador Dalí? Van Gogh? Pablo Picasso? Alternativa certa, Leonardo da Vinci. Mona Lisa, uma das pinturas mais famosas do mundo, foi pintada entre os anos 1503 e 1506 por Leonardo da Vinci. A obra está exposta no Museu do Louvre, na França. Pergunta 16. O que representam os 5 anéis olímpicos? As partes do mundo unidas pelo olimpismo? As argolas da ginástica artística? 5 deuses do Olimpo? Os símbolos olímpicos? Alternativa certa, as partes do mundo unidas pelo olimpismo. A bandeira olímpica é branca e contém 5 anéis, cada um com uma cor diferente. Pergunta 17. Qual a personagem mais famosa de Maurício de Souza? Mafalda? Mônica? Magali? Menino Maluquinho? Alternativa certa, Mônica. Ela é a personagem principal das histórias em quadrinhos da Turma da Mônica. Ela foi inspirada na própria filha do cartunista Maurício de Souza. Pergunta 18. Qual o nome popular do cloreto de sódio? Água? Papel? Fermento? Sal de cozinha? Alternativa certa, sal de cozinha. Cloreto de sódio é popularmente conhecido como sal de cozinha, porque é o sal que utilizamos no dia a dia para dar mais sabor aos alimentos. Pergunta 19. Que animal põe o maior ovo? Avestruz? Tartaruga gigante? Galinha? Pavão? Alternativa certa, avestruz. A avestruz é o animal que põe o maior ovo, além de ser a maior ave que existe. O ovo de avestruz pode pesar entre 1 a 2 quilos. Pergunta 20. O que os pandas comem? Bambu? Aves, ovos e peixe? Frutas e mel? Carnes? Alternativa certa, bambu. Quase toda a alimentação do panda é constituída de bambu. O urso precisa de cerca de 40 quilos de bambu por dia para se alimentar. Pergunta 1. O que é filantropo? Pessoa egoísta? Pessoa que pratica a caridade? Canto gregoriano. Poema de 4 versos. Resposta certa. Pessoa que pratica a caridade. Pergunta 2. Quais as maiores pandemias da história? Gripe espanhola e câncer? Peste negra e Covid-19? Cólera e colesterol? Asma e gripe espanhola? Resposta certa. Peste negra e Covid-19. A peste negra foi devastadora no século XIV, matando milhões, transformando a sociedade europeia. A Covid-19, séculos depois, se espalhou pelo mundo em velocidade inédita, atingindo bilhões de pessoas. Ambas marcaram a história por seu alcance global, alto impacto social e mudanças profundas na vida humana. Pergunta 3. Quantos planetas Terra cabem dentro do Sol? 1 milhão? 600? 150? 2 milhões? Resposta certa, 1 milhão. O Sol possui 1,39 milhão de quilômetros de diâmetro, medida 109 vezes maior que a Terra, que possui diâmetro de 12.742 quilômetros. Pergunta 4. Em que lugar vivem mais cangurus do que pessoas? Indonésia? Nova Zelândia? Austrália? África do Sul? Resposta certa, Austrália.
Na Austrália, a quantidade de cangurus, cerca de 45 milhões, representa quase o dobro da população australiana, que é de aproximadamente 25 milhões. Ainda que isso seja interessante, o excesso de marsupiais no país pode afetar a biodiversidade. Pergunta 5. Quantos olhos a maior parte das aranhas tem? 2, 4, 8, 6. Resposta certa: 8. A maior parte das aranhas possuem 8 olhos. No entanto, algumas possuem 2, 4 ou 6 olhos. Pergunta 6. O que mede a escala Mercalli? Intensidade dos ventos? Intensidade sísmica de acordo com os danos provocados? Magnitude de um terremoto? Eletronegatividade? Resposta certa: intensidade sísmica de acordo com os danos provocados. A escala Mercalli mede a intensidade dos terremotos de acordo com os danos que eles causam em pessoas, construções, objetos e no ambiente. Pergunta 7. Quanto mede uma girafa? Entre 4,8 e 5,5 metros. 2 metros? 2,5 metros? 4 metros? Resposta certa: entre 4,8 e 5,5 metros. A girafa é um mamífero terrestre, sendo um dos animais mais altos do planeta. Os machos da espécie costumam ser os maiores, com 5,5 metros de comprimento, já as fêmeas chegam a medir até 4,5 metros. Pergunta 8. Qual a ciência que estuda a atmosfera da Terra e a climatologia? Astronomia? Meteorologia? Astrologia? Orologia? Resposta certa: meteorologia. A meteorologia é uma ciência que estuda os fenômenos que ocorrem na atmosfera terrestre, com foco no clima e na previsão do tempo. Pergunta 9. Quantos braços tem um polvo? 6, 8, 7, 3? Resposta certa: 8. Os polvos são moluscos marinhos que possuem 8 braços com ventosas. Pergunta 10. Qual das opções apresenta apenas animais que possuem exoesqueleto? Caracóis, caranguejos e lagostas. Besouros, peixes e formigas. Borboletas, caranguejos e peixes. Lagostas, polvos e escorpiões? Resposta correta: caracóis, caranguejos e lagostas. O exoesqueleto é uma camada rígida que protege o corpo de alguns animais, como insetos, crustáceos e moluscos, servindo de suporte e proteção. Pergunta 11. Qual é o tempo que o vidro leva para se decompor na natureza? 500 anos? 4.000 anos? 1 milhão de anos? Tempo indeterminado? Resposta correta: tempo indeterminado. Apesar de estudos apontarem que o vidro pode levar até 4.000 anos para se decompor, esse processo depende de vários fatores, como clima e condições do ambiente. Por isso costuma ser considerado um tempo indefinido. Pergunta 12. De que são constituídos os diamantes? Grafite? Rênio? Carbono? Bório? Resposta certa: carbono. O diamante é formado apenas por átomos de carbono e representa uma das diferentes formas em que esse elemento químico pode se organizar, chamadas de formas alotrópicas. Pergunta 13. Qual dessas aves não voa? Pinguim? Galinha? Pato? Peru? Resposta certa: pinguim. O pinguim, apesar de ser uma ave, não voa. Isso deve-se ao fato da adaptação que esses animais sofreram ao longo dos anos. Cientistas acreditam que eles foram aos poucos deixando de voar e se tornaram exímios nadadores. Pergunta 14. A quem foi atribuído pela primeira vez o Prêmio Nobel da Paz? Frederic Passe? Martin Luther King Jr.? Frederic Passe e Henri Dunant? Madre Teresa de Calcutá? Resposta certa: Frederic Passe e Henri Dunant. O suíço Henri Dunant e o francês Frederic Passe receberam o primeiro Prêmio Nobel da Paz, em 1901. Dunant foi premiado por fundar o Comitê Internacional da Cruz Vermelha e organizar ajuda a soldados feridos, enquanto Passe foi reconhecido por seu trabalho em promover negociações de paz e o desarmamento internacional. Pergunta 15. O que estuda um herpetólogo?
Cavernas e formações rochosas? Répteis e anfíbios? Fósseis de dinossauros? Plantas carnívoras? Resposta correta: répteis e anfíbios. O herpetólogo é o cientista que estuda répteis e anfíbios como cobras, lagartos, sapos e salamandras, analisando seu comportamento, habitat e características biológicas. Pergunta 16. O etanol é produzido através de qual fonte de energia? Solar? Biomassa? Geotérmica? Hidrelétrica? Resposta certa: biomassa. O etanol pode ser produzido a partir de cana-de-açúcar, beterraba e milho, ou seja, energia que provém de matéria orgânica. Pergunta 17. Homem Vitruviano é um desenho de qual artista famoso? Michelangelo, Donatello, Van Gogh, Leonardo da Vinci? Resposta certa: Leonardo da Vinci. Homem Vitruviano é uma obra de arte conhecida pela perfeição das suas formas. Pergunta 18. Quantos dias aproximadamente a Lua demora para dar uma volta à Terra? 365 dias? 28 dias? 31 dias? 1 dia? Resposta certa: 28 dias 7 horas e 43 minutos é o tempo que a Lua leva para dar uma volta à Terra. Pergunta 19. Qual a unidade que mede a intensidade do som? Decibel? Frequência? Hertz? Ruído? Resposta certa: decibel. Em todo o mundo, os decibéis são usados para medir o nível do som, o que é feito mediante uma escala logarítmica. Pergunta 20. Que povo foi o primeiro a utilizar a bússola? Romanos? Chineses? Mesopotâmicos? Egípcios? Resposta certa: chineses. A bússola é um objeto utilizado para a orientação geográfica, considerada uma das maiores invenções da humanidade. Ainda que tenha sido muito usada nos tempos das grandes navegações, estima-se que foi criada e utilizada na China no século I. Pergunta 1. Qual fruta foi a primeira a ser comida na Lua por astronautas? Maçã? Pêssego? Uva? Banana? Resposta certa: pêssego. Durante a missão Apollo 11 em 1969, Neil Armstrong e Buzz Aldrin levaram pêssegos enlatados, sendo a primeira fruta consumida na Lua. Pergunta 2. Qual esporte usa uma rede chamada shuttlecock? Tênis de mesa? Badminton? Vôlei? Squash? Resposta certa: badminton. O shuttlecock ou peteca é o objeto usado no badminton, esporte popular principalmente na Ásia. Pergunta 3. Qual foi o primeiro animal a orbitar a Terra? Macaco? Cachorro? Coelho? Rato? Resposta certa: cachorro. Em 1957, a cadela Laika, enviada pela União Soviética a bordo da nave Sputnik 2, tornou-se o primeiro ser vivo a completar uma órbita ao redor da Terra. Antes dela, outros animais como macacos e ratos já haviam viajado em voos suborbitais, subindo ao espaço, mas sem dar voltas completas em torno do planeta. Pergunta 4. Qual animal consegue viver meses sem beber água? Cavalo do deserto? Camelo? Escorpião? Canguru vermelho? Resposta certa: camelo. Ao contrário do mito, a corcova do camelo armazena gordura, não água. Ele sobrevive graças a adaptações fisiológicas impressionantes. Pergunta 5. Qual destes escritores também foi espião durante a Segunda Guerra Mundial? George Orwell, Tolkien, Ian Fleming, C. S. Lewis? Resposta certa: Ian Fleming. Ian Fleming, criador de James Bond, trabalhou como oficial de inteligência naval durante a guerra. Pergunta 6. Qual país inventou o chá com leite, tradição cultural até hoje? Índia, Inglaterra, China, Mongólia? Resposta certa: Mongólia.
O costume de misturar chá com leite surgiu na Mongólia há séculos, antes de ser popularizado em outros países. Pergunta 7. Que jogador de futebol ficou famoso como o anjo das pernas tortas? Pelé? Garrincha? Maradona? Zico? Resposta certa: Garrincha. Garrincha recebeu esse apelido por sua habilidade incrível e por ter com as pernas arqueadas. Pergunta 8. Qual país foi o primeiro a conceder direito de voto às mulheres? França? Nova Zelândia? Noruega? Canadá? Resposta certa: Nova Zelândia. Em 1893, a Nova Zelândia foi pioneira ao conceder o direito de voto feminino em eleições nacionais. Pergunta 9. Qual invenção revolucionou a comunicação ao permitir o envio de mensagens instantâneas à distância? Telégrafo, telefone, rádio, impressora? Resposta certa: telégrafo. Inventado no século XIX, o telégrafo permitiu transmitir mensagens usando códigos elétricos, revolucionando o comércio, a política e as comunicações globais antes do surgimento do telefone. Pergunta 10. Qual inseto é considerado o mais rápido do mundo em voo? Libélula? Besouro-tigre? Cigarra? Marimbondo? Resposta certa: libélula. A libélula pode voar a até 55 km por hora, sendo um dos insetos mais velozes e ágeis da natureza. Pergunta 11. Qual civilização construiu as famosas linhas de Nazca? Maias? Astecas? Nazcas? Incas? Resposta certa: Nazcas. As linhas de Nazca no Peru foram criadas pela civilização Nazca entre 500 a.C. e 500 d.C., e ainda são um mistério arqueológico. Pergunta 12. Qual cientista descobriu a penicilina? Louis Pasteur? Alexander Fleming? Marie Curie? Isaac Newton? Resposta certa: Alexander Fleming. Em 1928, Fleming descobriu por acaso a penicilina, revolucionando o tratamento de infecções. Pergunta 13. Qual destes países não tem exército? Islândia, Suíça, Portugal, Bélgica? Resposta certa: Islândia. A Islândia não possui forças armadas permanentes, contando apenas com defesa civil e acordos militares internacionais. Pergunta 14. Qual é o prato nacional do Peru, conhecido por usar peixe cru marinado? Sushi? Ceviche? Carpaccio? Tartar? Resposta certa: ceviche. O ceviche peruano é feito com peixe cru marinado em limão, cebola e temperos. Pergunta 15. Qual cidade abriga a escultura O Pensador de Auguste Rodin? Paris, Roma, Londres, Nova York? Resposta certa: Paris. O Pensador está no Museu Rodin, em Paris, sendo uma das esculturas mais famosas do mundo. Pergunta 16. Qual foi o primeiro videogame da história? Pong? Space Invaders? Tetris? Tennis for Two? Resposta certa: Tennis for Two. Criado em 1958, foi o primeiro jogo eletrônico, exibido em um osciloscópio, um aparelho que mostra sinais elétricos em forma de gráficos, permitindo aos jogadores simular uma partida de tênis com interação em tempo real. Pergunta 17. Qual desses países é formado por mais de 7.000 ilhas? Indonésia? Filipinas? Grécia? Japão? Resposta certa: Filipinas. A Filipinas é composta por mais de 7.600 ilhas, das quais apenas cerca de 2.000 são habitadas. Pergunta 18. Qual era a profissão de Agatha Christie antes de se tornar escritora de sucesso? Farmacêutica? Enfermeira? Atriz? Professora? Resposta certa: enfermeira. Durante a Primeira Guerra Mundial, Agatha Christie trabalhou como enfermeira, experiência que inspirou seus romances de mistério. Pergunta 19. Qual esporte tem uma versão chamada curling praticada no gelo?
golfe, bocha, boliche, sinuca? Resposta certa, bocha. O curling é parecido com a bocha, mas jogado no gelo, com pedras de granito deslizando até um alvo. Pergunta 20. Qual país produz o queijo Roquefort maturado em cavernas naturais? França? Itália? Suíça? Espanha? Resposta certa, França. O Roquefort é um queijo azul francês, tradicionalmente maturado em cavernas úmidas, o que dá seu sabor único. Pergunta 1. Jesus nasceu em Belém ou Nazaré? Jesus nasceu em Belém. Maria, sua mãe, estava em viagem quando deu à luz a Jesus em Belém. Pergunta 2. Quantos andares tem o maior prédio do mundo? 100? 200? 163? 50? Alternativa certa. 163. O maior prédio do mundo é o Burj Khalifa, que tem 163 andares e localiza-se na cidade de Dubai, nos Emirados Árabes. Foi inaugurado em 2010. Pergunta 3. Em que país foi construído o Muro de Berlim? Estados Unidos? China? Alemanha? Brasil? Alternativa certa, Alemanha. O Muro de Berlim, que dividiu a cidade de Berlim em ocidental e oriental, foi construído em 1961. O muro foi derrubado em 1989. Pergunta 4. Qual a especialidade do otorrinolaringologista? Doenças bucais, doenças da pele, doenças dos olhos, doenças relacionadas a nariz, ouvido e garganta. Alternativa certa. Doenças relacionadas a nariz, ouvido e garganta. Para evitar falar um nome tão grande, as pessoas costumam dizer simplesmente otorrino. Pergunta 5. Qual a nacionalidade de Napoleão Bonaparte? Francesa? Mexicana? Japonesa? Egípcio? Alternativa certa, francesa. Napoleão Bonaparte nasceu em Ajaccio, uma comuna francesa. Pergunta 6. Depois do futebol, qual o esporte mais popular no Brasil? Vôlei? Hóquei no gelo? Golfe? Esgrima? Alternativa certa, vôlei. O vôlei chegou ao Brasil em 1915. A seleção brasileira de vôlei é uma das melhores do mundo. Pergunta 7. Que grande evento histórico aconteceu em 1822 no Brasil? Descobrimento do Brasil? Ditadura militar? Revolução de 1930? Independência do Brasil? Alternativa certa, Independência do Brasil. Em 1822, Dom Pedro proclamou a independência do Brasil no dia 7 de setembro, data que é feriado nacional. Pergunta 8. O que se comemora no feriado do dia 21 de abril no Brasil? Tiradentes? Independência do Brasil? Finados? Nossa Senhora Aparecida? Alternativa certa, Tiradentes. O dia de Tiradentes relembra a execução de Joaquim José da Silva Xavier, em 1792. Reconhecido como herói nacional por sua participação na Inconfidência Mineira, movimento que buscava a independência do Brasil. Pergunta 9. Em que região se localiza o estado de Minas Gerais? Sudeste? Centro-Oeste? Norte? Nordeste? Alternativa certa, Sudeste. Além de Minas Gerais, os estados que fazem parte da região Sudeste são São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Pergunta 10. Que fruto nasce da oliveira? Abacate? Azeitona? Açaí? Acerola? Alternativa certa, azeitona. Fruto da oliveira, a azeitona é usada para produzir azeite. Pergunta 11. Qual o plural de chapéu? Chapéus? Chapéus? Chapéuses?
O chapéu? Alternativa certa, chapéus. Os substantivos terminados em ditongos orais fazem plural acrescentando a letra S no final. Pergunta 12. Barack Obama foi presidente de que país? Estados Unidos da América? Inglaterra? Rússia? África do Sul? Alternativa certa, Estados Unidos da América. Barack Obama foi presidente dos Estados Unidos durante 2 mandatos, entre 2009 e 2017. Pergunta 13. Que navio famoso naufragou na sua viagem inaugural? Titanic? Antonov? Boeing? Airbus? Alternativa certa, Titanic. O Titanic naufragou em abril de 1912, 4 dias depois de ter iniciado a sua primeira viagem, que saiu da Inglaterra com destino aos Estados Unidos. Pergunta 14. Qual o satélite natural da Terra? Titã? Tritão? Ganimedes? Lua? Alternativa certa, Lua. Há dezenas de satélites naturais no Sistema Solar, mas a Lua é o único satélite natural da Terra. Pergunta 15. Qual destas substâncias faz parte da composição do vidro? Petróleo? Celulose? Areia? Álcool? Alternativa certa, areia. Além da areia, o vidro também é formado por componentes como o carbonato de sódio e o carbonato de cálcio, que ajudam a dar resistência e a moldar suas propriedades. Pergunta 16. Qual a primeira mulher a ganhar um prêmio Nobel? Elizabeth Blavel? Irene Joliot-Curie? Valentina Tereshkova? Marie Curie? Alternativa certa, Marie Curie. Ela foi uma cientista polonesa que recebeu o prêmio 2 vezes, em 1903 na categoria de Física, e em 1911 na categoria de Química. Pergunta 17. As pessoas de qual tipo sanguíneo são consideradas doadores universais? Tipo A? Tipo B? Tipo O? Tipo AB? Resposta certa, tipo O. O sangue tipo O pode ser doado para qualquer tipo, mas só recebe de O. Por isso, é chamado de doador universal. Pergunta 18. Quem viveu segundo a Bíblia 969 anos? Jesus Cristo? Noé? Matusalém? Abel? Resposta certa, Matusalém. Segundo o livro dos Gênesis, Matusalém era filho de Enoque e viveu por 969 anos, sendo assim, o homem mais velho da Bíblia. Pergunta 19. Quem pintou o teto da Capela Sistina? Michelangelo? Leonardo da Vinci? Rafael? Donatello? Resposta certa, Michelangelo. Michelangelo foi um pintor, escultor e arquiteto italiano. Ele é o responsável por pintar durante os anos 1508 e 1512, o teto da Capela Sistina, no Vaticano. Pergunta 20. Complete o provérbio cavalo dado, sai caro. Tem medo de água fria? Bonito lhe parece? Não se olha os dentes? Resposta certa. Não se olha os dentes. Os provérbios são frases populares que passam ensinamentos. Por exemplo, o provérbio cavalo dado não se olha os dentes, ensina que devemos agradecer pelo que recebemos. Pergunta 1. Qual a velocidade da luz? A. 300 milhões de metros por segundo. B. 150 milhões de metros por segundo. C. 199.792.458 de metros por segundo. D. 299.792.458 de metros por segundo. E. 30 milhões de metros por segundo.
Alternativa D, 299.792.458 de metros por segundo. A primeira medição real da luz foi feita pelo astrônomo Ole Homer, que em 1676 chegou a um número próximo da velocidade da luz. Pergunta 2. Em qual local da Ásia o português é língua oficial? A. Índia. B. Filipinas. C. Moçambique. D. Macau. E. Portugal. Alternativa D, Macau. Macau tem duas línguas oficiais, mandarim e português. Macau, uma região especial da China, foi território português até 1999. Pergunta 3. Como é a conjugação do verbo caber na primeira pessoa do singular do presente do indicativo? A. Eu caibo. B. Ele cabe. C. Que eu caiba. D. Eu cabo. E. Nenhuma das alternativas. Alternativa A, eu caibo. Caber é um verbo irregular da segunda conjugação. Apesar de estranho, eu caibo é a forma correta de conjugá-lo na primeira pessoa do presente do indicativo. Pergunta 4. Qual foi o recurso utilizado inicialmente pelo homem para explicar a origem das coisas? A. A filosofia. B. A biologia. C. A matemática. D. A astronomia. É a mitologia. Alternativa e a mitologia. A mitologia é um sistema de crenças que inclui uma série de narrativas e lendas, as quais fizeram parte do imaginário coletivo de diversas civilizações antigas. Dessa forma, no começo do desenvolvimento da humanidade, diversos povos utilizaram a mitologia para explicar alguns fenômenos e a origem das coisas. Pergunta 5. Quais os planetas do Sistema Solar? A. Terra, Vênus, Saturno, Urano, Júpiter, Marte, Netuno, Mercúrio. B. Júpiter, Marte, Mercúrio, Netuno, Plutão, Saturno, Terra, Urano, Vênus. C. Vênus, Saturno, Urano, Júpiter, Marte, Netuno, Mercúrio. D. Júpiter, Marte, Mercúrio, Netuno, Plutão, Saturno, Sol, Terra, Urano, Vênus. É Terra, Vênus, Saturno, Júpiter, Marte, Netuno, Mercúrio. Alternativa A, Terra, Vênus, Saturno, Urano, Júpiter, Marte, Netuno, Mercúrio. O Sistema Solar é formado por 8 planetas. Além disso, ele é constituído por dezenas de satélites naturais, milhares de asteroides, meteoros, meteoroides e cometas que giram em torno do Sol. Pergunta 6. Júpiter e Plutão são os correlatos romanos de quais deuses gregos? A. Ares e Hermes. B. Cronos e Apolo. C. Zeus e Hades. D. Dionísio e Deméter. E. Zeus e Ares. Alternativa C, Zeus e Hades. Na mitologia romana, Júpiter tem Zeus como seu correlato grego. Ele é considerado o pai dos deuses, sendo o deus dos céus, da chuva, da luz e do raio. Já Plutão tem Hades como seu correlato grego, o deus do submundo e dos infernos. Pergunta 7. Qual o maior animal terrestre? A. Baleia azul. B. Dinossauro. C. Elefante africano. D. Tubarão branco. E. Girafa. Alternativa C, elefante africano. O elefante africano é o maior animal terrestre. Ele pode medir até 4 metros de altura e 7 de comprimento. Seu peso pode chegar até 8 toneladas. Pergunta 8. Qual o tema do famoso discurso Eu Tenho um Sonho, de Martin Luther King? A. Igualdade das raças. B. Justiça para os menos favorecidos. C. Intolerância religiosa. D. Prêmio Nobel da Paz. E. Luta contra o apartheid. Alternativa A, igualdade das raças. Martin Luther King Jr., de 1929 a 1968. Foi um líder e ativista político que lutou contra a discriminação racial nos Estados Unidos. Em 1963, na Marcha sobre Washington, que reuniu 250 mil pessoas, proferiu o seu célebre discurso Eu Tenho um Sonho. Pergunta 9. Quais os nomes dos 3 reis magos? A. Gaspar, Nicolau e Natanael. B. Belchior, Gaspar e Baltazar. C. Belchior, Gaspar e Nataniel. D. Gabriel, Benjamim e Melchior. É Melchior, Noé e Galileu. Alternativa B, Belchior, Gaspar e Baltazar. Os 3 reis magos são personalidades que visitaram Jesus após o seu nascimento. Eles ofereceram alguns itens como forma de presentear a chegada do Salvador. Assim, Belchior levou ouro, Gaspar incenso e Baltazar mirra. Pergunta 10. Quem foi o primeiro homem a pisar na Lua? Em que ano aconteceu? A. Yuri Gagarin, em 1961. B. Buzz Aldrin, em 1969.
C. Charles Conrad, em 1969. D. Charles Duke, em 1971. E. Neil Armstrong, em 1969. Alternativa é Neil Armstrong, em 1969. Neil Armstrong, de 1930 a 2012, foi um engenheiro e astronauta, sendo o primeiro homem a pisar na Lua em 1969 na missão Apollo 11. Pergunta 11. Qual o nome do cientista que descobriu o processo de pasteurização e a vacina contra a raiva? A. Marie Curie. B. Blaise Pascal. C. Louis Pasteur. D. Antoine Lavoisier. E. Charles Darwin. Alternativa C. Louis Pasteur. Louis Pasteur, de 1822 a 1895, foi um cientista francês que descobriu, em 1862, o processo de esterilização de alimentos conhecido como pasteurização. Além disso, em 1885 ele descobriu a vacina antirrábica, ao tratar de um garoto que foi mordido por um cão. Pergunta 12. No exterior de que famoso edifício francês foi construída uma enorme pirâmide de vidro em 1989? A Torre Eiffel. B. Petit Palais. C. Grand Palais. D. Museu do Louvre. É Arco do Triunfo. Alternativa D. Museu do Louvre. O Museu do Louvre, localizado em Paris no Palácio do Louvre, é o maior museu de arte do mundo e um dos monumentos mais visitados na cidade. A pirâmide de vidro e aço situada na frente do museu foi construída entre os anos de 1985 e 1989. Essa obra foi encomendada em 1984 pelo presidente François Mitterrand e teve como arquiteto o chinês Yao Ming-pei. Pergunta 13. Qual é o maior arquipélago da Terra? A. Filipinas. B. Indonésia. C. Bahamas. D. Finlândia. E. Maldivas. Alternativa B. A Indonésia. A Indonésia é um país localizado entre a Ásia e a Oceania, e tem como capital Jakarta. Considerado o maior arquipélago do mundo, o país reúne 17.508 ilhas. Pergunta 14. Em que oceano fica Madagascar? A. Índico. B. Antártico. C. Atlântico. D. Pacífico. E. Ártico. Alternativa A. Oceano Índico. Madagascar é um país insular banhado pelo Oceano Índico. Localizado no sudeste da África, sua capital é Antananarivo. Pergunta 15. Em que século o continente europeu foi devastado pela peste bubônica? A. No século X. B. No século XI. C. No século XII. D. No século XIII. E. No século XIV. Alternativa é, no século XIV. A peste bubônica, também chamada de peste negra, atingiu a população europeia no século XIV, sendo que o auge da epidemia ocorreu entre os anos de 1347 e 1353. Estima-se que 1/3 da população morreu afetada por essa doença pulmonar, ou seja, cerca de 25 milhões de pessoas. E aí, conseguiu acertar quantas? Conta pra gente nos comentários, deixa o like se curtiu e se inscreve para não perder os próximos desafios.